Olá, gente! Vamos continuando em nossa parte geral. O tema hoje, primeiro, para começo de conversa, vamos falar de prepostos. Prepostos não constituem nem de longe dos assuntos mais cobrados em exame de ordem, provas de concurso, mas o que a gente quer aqui é te dar uma revisão geral, né? Foi isso que a gente se comprometeu com vocês. Então, vamos dar pelo menos nem que seja uma mínima palavra. Terminando a parte de prepostos, aí sim a gente vai para uma parte bem explorada, que é a parte de escrituração mercantil. Então, deixa eu começar aqui em nossa tela para a gente começar a conversar. Os prepostos, eles vêm em nosso Código Civil, nos artigos 1169 a 1178. Eu indico que depois do que a gente falar aqui, depois do que a gente conversar, você pare para fazer a leitura desses próprios dispositivos, para que você possa compreendê-los, e eles são muito autoexplicativos. Quem pode figurar na condição de preposto? Bom, quem pode configurar, quem pode estar nessa condição é empregado, empregado seletista, do jeito que a gente conhece, ou mesmo um prestador de serviço, se esse prestador de serviço, né, tiver aí na categoria de autônomo. Enfim, qualquer um pode figurar na condição de preposto. O preponente, gente, ele é o titular da empresa. É assim que a gente vai chamar. O preponente, ele é o titular, seja o empresário individual, seja a sociedade empresária. E aí ele atua através dos seus prepostos. O artigo 1178 do Código Civil traz para a gente algo que costuma, quando aparece eventualmente em prova, ser cobrado, é esse artigo 1178. Por isso, vamos à leitura dele. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Vê só. De vez em quando a gente ouve aí uma cena terrível, a gente assiste uma cena terrível de pessoas sendo espancadas no mercado, né? Esses casos que a gente conhece bem, que eu não vou nem aqui ressaltar, que eu acho que nem vale a audiência de tão estarrecedor que esses casos são. O que é que acontece ali? Até em termos mesmo de responsabilidade civil. Quem é civilmente responsável é o estabelecimento. Aqui é a mesma configuração, aqui é o mesmo raciocínio. Aqueles atos que forem praticados pelo preposto dentro do estabelecimento, eles obrigam o preponente, mesmo que o preposto não esteja autorizado para isso por escrito. Por outro lado, o parágrafo único diz que quando esses atos forem praticados fora do estabelecimento, aí sim só vão obrigar o proponente nos limites dos poderes que foram conferidos por escrito. É a famosa carta de preposição, que a gente vê tanto no judiciário e tudo mais. Então, em resumo, para que o preposto atue em nome do preponente, dentro do estabelecimento não se faz necessária nenhuma formalidade. Para que ele atue fora, ele precisa dessa autorização por escrito. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? A gente vê muito isso em audiência trabalhista, em audiências do juizado, e é aquele momento que você sente vergonha alheia, né? Não sei se vocês já tiveram nessa situação. O que é que acontece? Você está ali e vê que o preposto ele não está sabendo de nada que aconteceu. Você vê que o preposto, literalmente, ele caiu ali de paraquedas. De repente, o advogado até esqueceu da audiência, chegou lá na empresa segunda de manhã, pegando os funcionários chegando, o pessoal ainda meio de ressaca, né, do dia anterior, pega pelo braço e leva para a audiência. Mas, enfim, os acordos que o preposto fizer em termos de audiência, as transações, se autorizadas pela carta de preposição, irão vincular o preponente como se ele próprio estivesse ali na audiência. O que foi que o nosso Código Civil fez? O nosso código, ele tratou expressamente, taxativamente, de duas espécies de prepostos. Uma delas, que a gente já vai enganchar no assunto posterior. Não quer dizer, gente, que só existam essas duas espécies de prepostos, não. O Código Civil achou por bem falar deles, pela importância, pela relevância, por estarem sempre presentes na atividade de empresa. Mas quaisquer outras profissões podem estar na configuração de prepostos. E quais foram esses prepostos tratados expressamente pelo Código Civil? Em primeiro lugar, o gerente. O gerente é o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Esse foi o primeiro preposto tratado taxativamente pelo nosso Código Civil.
Eu tenho certeza que mesmo que a pessoa não faça direito, que mesmo que a pessoa não tenha um mínimo de noção jurídica, mas quando você está lá numa loja, num restaurante, que você é mal atendido, que você está insatisfeito, quem é que você manda chamar? O gerente. Porque mesmo sem ter tido nenhuma lição de direito, você tem isso em mente. O gerente, ele é a representação direta do preponente. Aí eu vou te dar até uma dica também, se você quiser, se você me permitir. Chame também o gerente, é uma experiência interessante, viu, gente? Chame também o gerente e quando você tiver elogios para fazer ao funcionário, né? Eu sei que as pessoas que trabalham devem prestar um bom serviço, devem ser atenciosas, mas como, quando for uma coisa fora do comum, a gente gosta de elogio, né? Todo mundo gosta de elogio, então chama para elogiar também. Então, esse foi um tipo de preposto que foi trazido pelo Código Civil. O outro, nós temos aqui no 1177. Os assentos lançados nos livros ofícios do preponente por qualquer dos prepostos encarregados da escrituração produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Em outras palavras, o outro preposto, desculpem, tratado pelo Código Civil é o contabilista, o antigo contador, o atual contabilista. A gente meio que chama todo mundo de contador, mas o termo técnico do Código Civil é o contabilista. O nosso governo, seja o governo estadual, federal, municipal, tem total interesse na arrecadação tributária de uma empresa. É assim que o nosso país vive, né? Sob a arrecadação tributária de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, e toma imposto, toma tributo. Então, por isso que ele dedica um capítulo inteiro à escrituração, que é o que a gente vai começar a ver dali para frente. Então, por isso que também, entre os prepostos que foram eleitos para o nosso examinador, para o nosso legislador, examinador, estou com o exame de ordem na cabeça, o nosso legislador falar, lá está também a figura do contabilista. Bom, pós-reforma trabalhista, aqui nós tivemos a modificação na CLT, no artigo 843, porque antigamente a gente precisava, em se tratando de pequena empresa, a gente precisava que o preposto fosse empregado dela. Pós-reforma trabalhista, o preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. De forma que, para que fique mais amplo para você, para que fique mais fácil, no final das contas, em quaisquer circunstâncias, sejam pequenas empresas, grandes, o que sejam. Os prepostos tanto podem ser empregados como simplesmente prestadores de serviços autônomos, tá bom? Os prepostos atuam, gente, tanto, como vimos, tanto internamente quanto externamente. Os prepostos, eles fazem uma representação tanto extrajudicial do preponente quanto também judicial. Para a gente é muito comum a história, como eu estava dizendo, da carta de preposição, da participação em audiências. Porque como é que seria? Né? O titular da empresa, ele não poderia ser onipresente, como é que ele poderia estar em todas as audiências? Então, essa é a função dele na representação judicial. Mas o preposto também pode representar uma empresa de modo extrajudicial. Por exemplo, quando o contabilista ele vai lá na Receita Federal resolver alguma pendência, resolver algum problema, ele está representando a empresa extrajudicialmente. Como eu estava dizendo a vocês, a gente não tem muito para falar sobre preposto, porque é um assunto basicamente de uma compreensão direta do texto legal, mas como eu quero ao final bater no peito e dizer, a gente estudou todos os dispositivos legais, a gente falou de todos os assuntos, então eu coloquei aí para vocês. Mas agora aí sim, a gente vai falar de uma coisa bem relevante, que é a parte de escrituração. A parte de escrituração, ela fecha a parte geral do nosso Código Civil. É o último capítulo do livro específico de direito empresarial no Código Civil e estamos falando dos artigos 1179 a 1195, tá? Essa parte a gente vai chamá-la de escrituração ou então de livros mercantis. Gente, existe uma pergunta que ninguém seria capaz de responder nesse país. Nem o maior empresarialista que exista, o maior doutrinador, nem o ministro da Fazenda, ninguém saberia responder, mas mesmo assim eu vou te fazer. Professora, se ninguém vai saber responder, por que você vai me fazer? Porque eu gosto de falar. Então, por isso que eu vou te fazer. A pergunta seria: quantas obrigações uma empresa, para ser reputada plenamente válida, plenamente regular, precisa seguir em nosso país? Esse número, talvez ele seja incalculável. Porque a gente fala em todas as esferas, né? Contábeis, trabalhistas, fiscais, previdenciários. Não sei quantas são e ninguém é capaz de saber. Porém, o artigo
1179, ele traz para a gente 3 obrigações que toda e qualquer empresa precisa seguir. Quais são elas? O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade. Então, tem que ter a escrituração. Esse sistema de contabilidade, ele pode ser mecanizado ou não. Quer dizer, pode ser feito de modo virtual, mas pode ser feito também por escrito. Hoje em dia, se faz tudo isso por modo virtual, mas para efeito de prova, você vai dizer também que pode ser feito por escrito. E deve-se fazer esse sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme dos seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e levantar anualmente o balanço patrimonial e balanço de resultado econômico. São 3 obrigações principais de toda e qualquer empresa. Professora, se nesse momento, além de tudo que eu tenho que saber de direito empresarial, eu precisar saber de balanço, é nesse momento que eu vou embora e deixo você falando aí sozinha. Não, gente, você não precisa saber de balanço, até porque você não pode fazer balanço, né? Seria exercício ilegal da profissão. Eu dou aula aqui na Universidade Pública de Pernambuco, então, nos cursos, quando a gente tem contábeis, administração, eu lido com direito empresarial para eles. É claro que eles não vão estudar empresarial na profundidade que vocês estudam, tá certo? Mas sim, eles têm essa noção. O que a gente precisa saber como advogado é nortear o contabilista e também tá observando a atividade dele, tá? Como é que ele está fazendo, se ele está fazendo conforme a lei, mas o balanço quem vai fazer é ele, quem sabe fazer é ele. Afinal de contas, eu não sei vocês, mas eu parto do meu pressuposto que eu não sei fazer nenhum tipo de conta. Se eu já soube, isso ficou no passado, eu tenho muita coisa para colocar na cabeça agora, a não ser a conta dos velhos bons 20% sobre qualquer valor, aí a gente sabe fazer. De todo modo, eu vou te dar aqui um direcionamento, como a gente sempre faz um mapeamento da nossa disciplina. Deixa eu abrir aqui o meu código. Essa parte de balanço, de escrituração, seria interessante que você fizesse depois uma leitura do artigo 11. Seria interessante que você lesse todos esses artigos, né? 1179 a 1195. Mas eu vou falar de basicamente todos. Da parte relativa a contábeis, a contabilidade eu não vou tratar. No entanto, eu faço essa indicação que você faça a leitura. Eu estou aí nos artigos 1184, tá certo? 1184 a 1189. 1184 a 1189 vão definir o que é balanço patrimonial, balanço de resultado econômico, e é o suficiente que você precisa, então, saber. E aqui eu vou adiante. Gente, a gente precisa saber alguns aspectos sobre livros mercantis. Tem 2 aspectos que costumam ser muito cobrados em prova, tá? É a classificação, deixa a gente vai se ajeitando, vai falando, vai olhando aqui, enfim, né? Só um minutinho. 2 aspectos que a gente precisa saber: a classificação dos livros mercantis e o princípio do sigilo. É disso que a gente quer tratar com vocês, porque são temas que costumam ser cobrados em provas, são temas que são importantes para fins de advocacia. Então, deixa eu te mostrar aqui o seguinte. Deixa eu passar para cá. Como é que eu classifico os livros mercantis? Eu tenho aqueles livros que são obrigatórios, que a empresa precisa tê-los obrigatoriamente, senão vai sofrer uma série de penalidades. E eu tenho os livros facultativos. Os facultativos, as empresas só vão tê-los se quiserem melhor organizar suas atividades. Vou dar alguns exemplos aqui se você quiser copiar. Livro caixa, livro razão, borrão, conta corrente. Esses não nos interessam muito, inclusive para efeito de prova, porque eles são facultativos. Mas os obrigatórios não, gente. Os obrigatórios, a empresa precisa necessariamente tê-los. Professora, qual é a maior penalidade se a empresa não tiver um livro obrigatório? Você tem uma série de penalidades que vão incidir no âmbito tributário. Do ponto de vista empresarial, qual é a maior penalidade? Se ela for decretada falida, e qualquer empresa pode ser decretada falida, necessariamente essa falência será fraudulenta. Falência fraudulenta significa crime, crime e cadeia, tá? Agora preste atenção para você não se confundir. Eu não estou dizendo que pela ausência do livro isso é um crime. Não, estou dizendo se a empresa for decretada falida. E a falida ela é inerente à atividade empresarial. Pode acontecer com qualquer empresa. Essa empresa necessariamente terá uma falência fraudulenta. Então, vamos dizer
como se dá esse tipo aqui de classificação. Eu já fiz um esqueminha aqui na tela para vocês, para que fique mais fácil para vocês poderem fazer essa identificação. Então, nós temos o seguinte, deixa eu ficar aparecendo aqui para vocês. Eu só tenho um único livro obrigatório geral. Percebam que aqui está no singular, aqui está no plural. Um único livro obrigatório geral para toda e qualquer atividade desse país. Que livro é esse? Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o livro diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, artigo 1180. Dessa maneira, um único livro obrigatório geral para toda e qualquer atividade em nosso país é o livro diário, onde serão anotadas as entradas e saídas diárias de uma empresa. Meninas, eu sei que aqui a gente fala com vários públicos, né, com várias faixas etárias, e eu sei que eventualmente eu terei aí contemporâneas minhas, né, vocês que estão passando das 4 décadas de vida e tudo mais, o tempo vai passando. Lembrem-se, aquele livrinho que a gente guardava os nossos segredos mais secretos, né? Até hoje eu tenho os meus. É muito engraçado você ler, né? Parece uma outra pessoa, na verdade é uma outra pessoa, né? Você com lá 11, 12 anos, com aqueles segredos, com aqueles problemas que abalavam a tua vida. Então lembra, aquele mesmo livrinho é o livrinho, não é aquele, né? Claro, só para você memorizar. É o livro diário, obrigatório para toda e qualquer atividade empresarial. A graça na época da gente era o escondido, né? Era o secreto. Hoje em dia a graça é o revelado por causa disso daqui. Então todo mundo se revela, todo mundo se mostra. E eu acho uma bobagem, assim, essa coisa de você dizer, porque no meu tempo era melhor, no meu tempo. Não, os tempos são diferentes, acho que não tem melhor nem pior. Então, o único livro obrigatório geral é o livro diário. Por outro lado, existem livros obrigatórios que são especiais ou específicos, gente. Eles são obrigatórios? São, mas eles são obrigatórios para certos tipos de empresas. Para esses, eu não tenho como fazer uma análise exaustiva, tá? Porque aí eu tenho que ver o tipo de empresa. Mas deixa eu te dar um exemplo. Te dar alguns exemplos. Nem toda empresa é um SA. Muito pelo contrário, a maioria das empresas, inclusive a maioria das sociedades, são limitadas. Mas, se for uma SA, você tem que ter o livro de registro de ata. Vou escrever aqui, LRA, livro de registro de ata. Ele é obrigatório? É, mas ele é obrigatório específico se a sociedade for uma sociedade anônima. Nem toda empresa emite duplicata. Se a empresa quer ou não emitir duplicata, é com ela. Ela decide. Mas se ela emitir duplicata, ela tem que ter o livro de registro de duplicata, tá? E por aí vai, etc. Esses livros são obrigatórios? São, mas são específicos de certas atividades. Esses livros obrigatórios, além da empresa possuí-los, esses livros precisam ser autenticados pela junta comercial. É o que chamamos de requisito extrínseco dos livros mercantis. A autenticação pela junta comercial. Sabe como a gente faz quando a gente vai lá no cartório fazer uma autenticação de um documento, de uma xerox? É algo parecido com isso, tá bom? Obviamente que a junta comercial ela só vai autenticar livros de empresas que estejam registradas. Esse daí é o que chamamos de requisito extrínseco. Requisitos intrínsecos ao livro mercantil são quanto à sua elaboração. Por exemplo, os livros não podem ter rasura, entrelinhas, borrões. Mas, professora, você está falando disso, não é pelo computador? Sim, mas, como eu disse a vocês, ainda se pode fazer, pelo menos em tese, a escrituração manual, tá? Quando eu comecei a estagiar, contar isso para vocês, eu comecei a estagiar, entrei na faculdade em 96, 97, 98, por aí eu comecei a estagiar, e estava chegando o computador estava se popularizando, eu não tinha, por exemplo, na minha casa, fui ter um pouco mais para frente, internet então, nem pensar, né, e era uma internet de escada, você esperava até meia-noite para dar um pulso só no telefone, e sua mãe não lhe matar por causa da conta do telefone, toda vez que a gente pegava para usar a internet, era como se a conta de telefone estivesse girando, né, então a gente tinha hora bem direitinho para usar, mas enfim, então eu ainda peguei, gente, essa transição da máquina de escrever, e já era uma coisa muito para frente, porque lá no escritório, que eu fazia estágio, tinha uma máquina de escrever que tinha um botãozinho de apertar, porque isso aí já foi a máquina elétrica, já foi muito tempo depois, tá certo? Então, a gente ainda tem esses resquícios, até porque o nosso código de 2002, ele é aí originado da década de 70, onde as coisas eram feitas de forma aí manual, ok?
Então, dois pontos principais de memorização para fins de prova: classificação dos livros mercantis, e o outro é a exibição dos livros mercantis, que a gente vai tratar aqui. Gente, vê só. Os livros mercantis, eles são protegidos pelo que chamamos de princípio do sigilo, tá? O que está no livro mercantil é sigiloso. Por quê? Porque aquilo ali é a atividade da empresa. Aquilo ali você tem um faturamento da empresa. Então, eu não quero que meu empregado saiba para ele não me pedir aumento. Eu não quero que isso vaze para a concorrência. Muitas vezes eu não quero que meu marido, minha esposa saibam. Então, os livros mercantis, eles são sigilosos. Mas existem algumas autoridades que podem simplesmente quebrar esse sigilo e exigir o que chamamos de exibição dos livros mercantis. Que autoridades são essas? Vou colocar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Passei direto. Está aqui. A primeira autoridade que pode exigir a exibição é a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública, deixa eu escrever aqui, sempre que tiver interesse, pode exigir a exibição total do livro mercantil, tá? Afinal de contas, aquilo ali tem a ver com arrecadação tributária. Por isso, diz o artigo 1193, as restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração em parte ou por inteiro não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento de impostos nos termos estritos das respectivas leis especiais, tá bom? Então, a Fazenda Pública, sempre que quiser, pode exigir o que chamamos de exibição integral ou exibição total dos livros mercantis. Depois eu falo do 1191. Agora, gente, ao mesmo tempo que falamos em exibição total ou exibição integral, isso não quer dizer uma exibição ilimitada, uma exibição desprovida de razoabilidade. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa da minha família que estava comentando comigo, ela tem uma loja de bateria há mais de 20 anos. E aí, comentando justamente que uma última fiscalização que ela passou, que a empresa passou, né, foi uma fiscalização bem profunda e tudo mais. Então, quando a gente diz que ela pode exigir a exibição integral, é desses 20 anos de atividade da empresa. Em outras palavras, por quantos anos a empresa precisa guardar a sua escrituração mercantil? Professor, acho que 5 anos. Passou esse prazo na tua cabeça? Deixa eu te mostrar aqui qual é a resposta correta. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos nele consignados. Eu sei, gente, que você pensou em 5 anos e sua resposta ela tinha respaldo, porque os tributos, em geral, prescrevem 5 anos. Mas o nosso Código Civil não colocou um prazo em específico no artigo 1194. Por quê? Ele previu a possibilidade de você ter uma mudança da lei tributária e o prazo de prescrição aumentar ou diminuir. Então, o prazo para você guardar a escrituração é enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência do que está nele. O que é que eu quero que vocês entendam? A exibição integral ela pode exigir exibição total? Pode, mas isso não é limitado. O primeiro limite aqui que eu tenho é temporal. E o segundo limite vem a partir da súmula 439 do STF, que diz: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto de investigação. O INSS também pode fazer essa fiscalização de livros, mas essa é uma previsão da Lei da Previdência, não está aqui no Código Civil, no direito empresarial, por isso que a gente não trata. Mas o que eu quero te dizer é, por exemplo, a Fazenda Pública Federal, se a investigação ela é federal, ela só pode se restringir à análise de tributos federais, tá? Então, é isso que eu quero que você entenda, que você some a análise da súmula 439 do STF com o artigo 1194 do Código Civil e com o artigo 1193. É total, mas total não quer dizer limitada, desprovida de razoabilidade. Eu tenho um primeiro limite que é temporal e o segundo que são os pontos que são objeto de investigação, tá? Isso em relação à Fazenda Pública. Já em relação ao Poder Judiciário, que também pode exigir a exibição por parte do juiz, em regra, vou colocar aqui R de regra, é só uma exibição parcial. O juiz só pode exigir que lhe seja exibido em juízo
pontos de um livro que estejam sendo objetos da lide. O juiz não pode sair analisando tudo, tá? Eu tenho sócios ali discutindo sobre a participação de lucros de fevereiro, março e abril. Então, o juiz só pode mandar que lhe seja exibida a parte do livro de fevereiro, março e abril. Ok? Então, em regra, o judiciário, ao contrário do que a gente pensa, ao contrário do que a gente está acostumado, tem limites para exigir essa exibição. Em regra, ela é parcial. Só de maneira excepcional, é de exceção, nos casos previstos no artigo 1191, é que o juiz fica igual à fazenda pública e pode exigir a exibição total dos livros mercantis. O juiz só pode autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou em caso de falência. Somente, gente, nessas estritas hipóteses da lei é que o juiz pode, então, exigir a exibição total. Como é que você vai saber disso para efeito de prova? Prova objetiva, tem que memorizar esse artigo 1191, tá? Cria até um processo mnemônico, um bizuzinho que seja, para você memorizar essas hipóteses em que o juiz pode exigir a exibição integral. Andando aqui, vamos para o CPC. Por quê? Professor, em que parte a gente foi parar no CPC? Os livros mercantis são provas. Eles fazem parte de instrução probatória. Por isso, a gente tem também a previsão deles no CPC. Dessa maneira, no artigo 420, o juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral. Então, sempre que a exibição for integral, o juiz só pode ordená-la a requerimento da parte. No caso de exibição parcial, pode ser a requerimento da parte, mas ele pode também ordenar de ofício, tá bom? O menos, ele pode ordenar de ofício. O mais, só com o requerimento da parte. Para a gente terminar, vamos fazer aqui uma questãozinha, tá? Em relação à escrituração empresarial, é correto afirmar. Letra A. A escrituração vai ser feita em idioma e moeda corrente nacionais, em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinha, borrão, rasura, emenda ou transporte para margem, salvo se devidamente ressalvada, não. Não pode ter esse tipo de coisa, esse tipo de risco, sob pena de você colocar em risco a própria veracidade ali da escrituração, tá? Isso está no artigo 1183 e no seu parágrafo único também. Letra B. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, ficando dispensado em tal circunstância o uso de livro apropriado para o lançamento de balanço patrimonial e de resultado econômico, não. Você não pode dispensar aqui os balanços. Letra C. O empresário ou a sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo balancete diários e balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas para aquele. Essa é a nossa resposta, que vai ser justamente o conteúdo do artigo 1185 do Código Civil. Então, C é a nossa resposta, mas deixa eu terminar aqui. Letra D. A escrituração ficará sob a responsabilidade contabilista, administrador, economista? Não, nós já vimos que a escrituração ela fica a cargo do contabilista, exceto nas localidades onde ele não haja. A essa altura do campeonato, depois da proliferação de tantos cursos aí que a gente passou a ter em nosso país, não sei no local onde não haja contabilista. Mas, de toda maneira, é isso que diz a nossa lei, tá? Deixa eu te dizer aqui, no artigo 1182, sem prejuízo do disposto do artigo 1174, a escrituração é de responsabilidade do contabilista, legalmente habilitado. O contabilista faz prova, né? Feito a gente na OAB, salvo se não houver nenhum na localidade. E letra E, o juiz poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver quaisquer pendências. Não vimos que ele só pode exigir a escrituração a ser exibida totalmente nas estritas hipóteses do artigo 1191. Bom, gente, então essa foi mais uma aula nossa, aqui trazendo conteúdo para você, aqui em nossa matéria sobre escrituração. Como eu disse, independente da sua finalidade, escrituração é sempre um assunto muito assim badalado, é sempre um assunto muito cobrado. Todo cuidado é pouco. Qualquer dúvida, me chama. Um abraço.